Oi, eu sou a Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher, e esse é o podcast onde a política é feita com representatividade, coragem e cuidado com o planeta. Hoje o nosso episódio abre espaço para uma pauta que é base de tudo, a educação. Porque quando falamos de futuro, falamos de como nossas crianças e jovens são preparados para viver em sociedade, sonhar e transformar o mundo. E a política, quando pensada por mulheres, faz da educação um instrumento de cuidado, inclusão e cidadania. E para a nossa conversa de hoje, eu tenho a alegria de receber duas mulheres incríveis que estão transformando seus municípios a partir da educação. Primeiro quero apresentar a prefeita de Camutanga, em Pernambuco, Thalita Fonseca. Ela fez história ao ser eleita a prefeita mais jovem do Brasil em 2021, com apenas 23 anos, sendo reeleita em 24, e sua gestão... A educação é a prioridade. Então, desde o transporte escolar, a segurança, a entrega de kits para os alunos da rede municipal, até a iniciativa da educação ambiental e projetos sociais voltados ao empoderamento das mulheres. Seja muito bem-vinda, minha prefeita querida, que eu amo tanto. Oi, Shirley, quer dizer que é um prazer poder estar aqui participando, do podcast. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Quero dizer que é uma honra poder estar aqui com duas mulheres maravilhosas, você e nossa amiga também aqui de Recife, vereadora, Flavinha, essa amiga maravilhosa. Então, muito obrigada pelo convite de poder estar aqui participando desse momento maravilhoso. Perfeito. Bom, então, a Thalita já falou, Junto com a Thalita está a nossa vereadora, Flávia, vereadora da capital de Pernambuco, de Recife, médica, mãe e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. Já esteve conosco já em outros podcasts, Ela é autora de projetos que unem educação, proteção, cidadania e com o vereador Mirim, também tem, a iniciativa de participação da política desde cedo e a fala da criança. Então, a Flávia, ela cria uma rede de proteção contra a violência nas escolas. Flavinha, que bom, que prazer imenso ter você com a gente num novo podcast. É um prazer, Shirley, estar aqui mais uma vez, junto com você, que é uma referência, a nossa referência do PV Mulher, junto com minha amiga Thalita, a gente que não consegue, Thalita, construir política sem construir relação, amizade e admiração. Verdade. Então, hoje você recebe aqui duas pernambucanas arretadas. Não existe pernambucana sem ser arretada. Mulheres fortes guerreiras, Mulheres fortes, guerreiras. A gente representa aí a força da juventude, não tão jovem como Thalita, mas a gente traz na juventude uma responsabilidade muito grande de mostrar para as pessoas que a gente sabe fazer política, Então, ser mulher, ser jovem, estar na política é um cuidado redobrado, Thalita? Porque a gente precisa mostrar que a gente aprendeu com a geração que nos antecedeu, com a geração de vocês, que é uma geração que só tem mulher guerreira, arretada, forte, de fibra. E Flávia tem histórico, Porque a mãe de Nadege, Flávia de Nadege, que Nadege é uma mulher, extraordinária, que eu ainda quero fazer um podcast com essa prefeita, hein? Vai sim, vamos trazer ela pro PV. Sim. Vamos embora, o PV aí tá fazendo história, Brasil afora. Cada vez mais a gente vê mais mulheres filiadas no nosso partido, Isso é muito importante. E o de Nadege é engraçado, que a gente tava conversando no bastidor, eu sou de Nadege, Thalita... De Doda. É de Doda, então lá em Pernambuco é sempre assim. E a gente estava conversando, Raíssa, que é a nossa secretária internacional de mulheres também, que ela falou que agora ela quer que o marido dela fale que o nome dele e de Raíssa. E lá em casa, Marcão de Shirley. Agora vai ser assim. Você resolveu plantar os di. A gente de Pernambuco pro mundo, a gente nova, É verdade. Então vai começar, se a moda pega aí, a gente acaba com um bocado de bronca. Gente, olha só, quando olhamos para mulheres que chegaram à política ainda muito jovens, como é o caso de vocês duas, a Flávia não quer falar que não sou tão jovem, mas é jovem, ainda pode ser secretária nacional de juventude, porque até 35 ela ainda não chegou. Tô no limite. No limite, olha pra isso. Pronto, então vocês, jovens como vocês, então nós percebemos que quando a trajetória é única, mas ao mesmo tempo traz marcas comuns, então coragem,
coragem, resiliência e, claro, o peso de abrir caminho onde antes predominava a presença masculina. Então, vocês são referências, né? Esse início, com certeza, foi cheio de expectativas, desafios, né? E também descobertas pessoais. Tenho certeza. Thalita, você foi a prefeita mais jovem do Brasil. Carregar esse título desde tão cedo é uma grande responsabilidade. Como foi para você lidar com essa expectativa tão jovem como você era aos 21 anos? Hoje é uma velha já. Aos 26. 28 agora. 28 agora. Daqui a 2 semanas está ali fazendo. Opa, vamos para Camutanga, meu povo. Simbora, todo mundo comemorar meu aniversário, né? Sim, Shirley, como você estava falando, né? A expectativa, né? Aos 21 anos. Entendeu? Assim, uma expectativa muito grande, né? Na verdade, eu fui desafiada, né? Primeiro, por ser mulher, por ser jovem, por estar a primeira vez, né? Tendo uma mulher na cidade pleiteando, né? Uma candidatura. Então, desde o início, eu fui muito desafiada, né? Então, queira que não, gera uma expectativa muito grande. Será que essa menina que está chegando vai fazer um trabalho diferenciado? Será que ela vai fazer? Né? Porque, assim, no início da minha trajetória, né? Assim que eu entrei na política, tinha muito isso, né? Muito esse machismo em cima de mim, né? Ah, porque ela é patricinha, porque ela é blogueirinha, é mulher, é jovem, né? Então, em todas as situações eu sempre ficava muito na minha, mas eu me defendia bastante no sentido de dizer, ó, quando chega lá com o trabalho, vocês vão ver a mulher arretada que vai estar aqui à frente do município, que ela vai fazer história, vai vir trabalhando muito, né, com muita honestidade, trabalho, força de vontade, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, de estar agora no meu segundo mandato, né, que eu já sou reeleita, né, e a gente está suprindo essa expectativa das pessoas, né, que com o trabalho as pessoas estão vendo a diferença, né, dando mais credibilidade pra gente que é jovem, né, principalmente por ser mulher, né? Então, aos pouquinhos a gente está desmitificando, né, essa ideia de porque é mulher, porque é jovem, não vai conseguir. É diferente. É mulher, é jovem, vai conseguir, vai fazer diferença e vai dar, assim, muita coisa, assim, para um homem que chega lá, não, eu que sou homem, eu vou lá e faço. Não, a gente também tem o poder de chegar lá e fazer também. Sim, com certeza. Que coisa maravilhosa. Flávia, no seu caso, você já vinha de uma trajetória na medicina, antes de entrar na política. Como foi essa transição de quem cuidava das pessoas no consultório para quem passou a cuidar de uma cidade inteira no espaço legislativo e numa capital como é Recife, a capital de Pernambuco? Recife é uma capital extremamente complexa. Sim. É uma das cidades mais complexas do Brasil, eu diria. Foi um desafio, mas a gente é movido por desafio, como disse Thalita, né, que hoje está aqui reeleita, então mostrando que nada supera o trabalho e a vontade de ir lá e fazer diferente. Então, o cuidado é algo muito natural, muito inerente de quem opta por alguma profissão que lida diretamente com as pessoas. Então, como médica, eu sempre foi muito natural esse cuidado, esse gostar de estar com gente. Eu digo que para ser político a gente não precisa de muita coisa, mas a gente tem que gostar de gente. Verdade. Né? E para medicina é a mesma coisa. Se você não gostar de gente, se você não gostar das pessoas, você tem que procurar outro caminho. Então, chegou um momento na medicina que a gente tem uma limitação, que é natural, e a gente enxerga que ao invés de mudar uma vida, 2 vidas, algumas vidas a gente pode mudar milhares de vidas. Então, hoje Recife com mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, e eu consigo dizer que tem um pouquinho de uma semente que a gente plantou em cada canto da cidade. Então, é muito bom. Eu fico muito feliz e satisfeita quando a gente vê o trabalho saindo do papel, né, de uma forma diferente dentro do legislativo, que é desafiador, é um espaço essencialmente masculino, mas que nós, mulheres, estamos fazendo história. Então, com a frente parlamentar, em defesa da primeira infância, a gente reconhece a importância da educação, que é o tema do podcast hoje, na formação da consciência social das nossas crianças. Então, enquanto médica e enquanto militante da saúde, como uma das minhas principais bandeiras, eu reconheço que o investimento em educação é tão ou mais importante quanto o investimento da saúde. Então, hoje a gente economiza muito em saúde quando a gente opta pelo investimento em educação. E o nosso mandato está aqui para se ajustar a essa realidade, auxiliar o executivo, cobrar, fiscalizar, mas sempre com o olho cuidadoso, sensível de quem precisa enxergar na população mais vulnerável, aquele que mais precisa do nosso cuidado, né, Thalita? Isso mesmo, Nadege.
Perfeito. Nadege. Porque já pegou, né? Já pegou. Flavinha e Nadege, a pessoa já abrevia, já chama logo Nadege. Virou Flavinha, Tudo, virou Flavinha, Nadege. Nadege. Quando eu chego, o pessoal, é de Doda, né? É de Doda, é isso mesmo. E é, né? Pois é. Muitas vezes, entrar na política significa enfrentar preconceitos e resistências, né? Principalmente sendo mulher e jovem, né? Que foi o que Thalita falou. Que barreiras vocês lembram de ter enfrentado nesse começo de jornada? E como isso moldou o jeito de cada uma de vocês fazer política hoje, Thalita? Foi como eu estava até falando, né, Shirley, né? Esse preconceito, né? Então, foi essa barreira que eu tive que enfrentar logo de cara, no meu início da carreira política, né? De você abrir mão, vamos dizer assim, dos seus sonhos, né? E ir para vida política, que a gente sabe que não é fácil. E você, automaticamente, quando chega lá, as pessoas já começam a titularizar diversas coisas, né? E querendo tentar desmotivar, né? A gente andar no caminho, né? Que é para a gente poder transformar a vida das pessoas, né? Utilizar a parte política para a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu creio que, para mim, uma das barreiras principais, né, que, queira que não, também foi um divisor de água para mim, foi essa questão da gente poder entrar na campanha, né, na cidade onde Camutanga hoje é uma cidade pequena do interior, né, onde tem 8.500 habitantes, então praticamente todo mundo se conhece, né, então as pessoas tinham essa crença, né, de nunca ter uma mulher na frente do poder, né, e a gente poder chegar lá e mostrar a diferença, né, então para mim isso foi uma barreira muito gigante que eu tive que quebrar e que, graças a Deus, hoje as pessoas já veem com um olhar diferente. Então, entrar na política para mim foi um divisor de águas, até porque, como foi minha primeira vez, né, 2021, entrar na campanha, né, entrar na política, tinha terminado a faculdade, bacharel de Direito, e tinha uma marca de roupas, e daí, do nada, fui pra política, já entrei, tinha tudo aquilo, né, mas graças a Deus que com pessoas ao meu redor, meu pai, minha família, né, amigos, principalmente, quando a gente tem várias pessoas ao nosso lado, a gente vai enfrentando as barreiras, os preconceitos das pessoas em relação a nós, e devagarinho a gente vai moldando, e as pessoas vão conhecendo também, vai dizer, né? Rapaz, aquilo que eu cheguei a falar dela, realmente eu fui muito... Eu cheguei lá e julguei antes de conhecer, sabe? Então, hoje eu sinto isso, que as pessoas no começo tinham me julgado bastante e hoje já reconhecem o nosso trabalho. Que coisa. Bom, aí Recife, mais de 1 milhão de habitantes, mas tem um nichozinho ali que às vezes vai para cima, não é isso, Flávia? Sem dúvida. É tentar rotular sempre a gente, né? E tentar... Querer sempre menosprezar, né? É isso, menosprezar o ser mulher, né? De várias formas. Eu acho que Thalita ainda talvez tenha enfrentado algumas barreiras pela pouca idade, né? Na época, mas a gente mostra que nada supera o trabalho. Nada supera a vontade de fazer diferença na vida das pessoas. E quando a gente tem isso de forma muito genuína, somada à experiência que a gente traz, né, dos nossos antepassados políticos, eu acho que a gente vai desmistificando aos poucos e vai chegando lá. Né? A política, assim como a vida é cheia de barreiras, eu digo que entrar na vida pública é uma decisão que, aos olhos dos outros, parece muito fácil. Mas é aquilo que a prefeita aqui falou. A gente precisa abrir mão de muita coisa. A gente precisa abrir mão, às vezes, de sonhos pessoais, né? De conquistas pessoais, para poder se dedicar a servir ao outro, a servir ao próximo. Não é uma missão fácil. Verdade. E, de repente, a gente se enxerga num mundo completamente diferente, com olhares completamente diferentes, com a vida exposta. Então, entrar na vida pública é um desafio para quem entra. Se expor é muito difícil. Com as redes sociais hoje, se tornou ainda mais difícil, né? Mas a gente está aqui para romper barreiras difíceis. Verdade. Se fosse fácil, a gente teria seguido a nossa vida, o caminho que a gente gostaria de ter seguido lá atrás. Mas a gente está aqui para superar as dificuldades mesmo e para uma dar a mão à outra e torcer para a outra. Quando a Thalita chega com esse sorrisão, eu fico super feliz. E é um encontro verdadeiro. Quando eu lhe encontro, as trocas são verdadeiras. Verdade. E isso faz diferença. E um dos principais desafios é mostrar que mulher apoia a mulher e que torce sim por mulher. Verdade. E assim a gente vai poder fazer mais prefeitas, mais vereadoras, mais presidentes de partido. Verdade. E convidar mais as mulheres a entrar nesse espaço que é tão delicado, que é a política partidária, mas que a gente está aqui para dar suporte. A gente rompeu
algumas barreiras, vai ajudar as que vierem a romper barreiras novas e assim a gente vai incentivando as mulheres a ocuparem os espaços que a gente ocupa hoje. Olha aí. Esse sorriso Olha lindo. pra ele, tá vendo? Nada. Bom, agora quero olhar para uma pauta que, de diferentes formas, atravessa os 2 mandatos. A educação, porque quando a gente fala de futuro, a gente está falando de escola, de acesso ao conhecimento, de inclusão e de oportunidade. E cada política pública nessa área não é apenas uma ação administrativa, é uma aposta em quem vai construir o amanhã. Thalita, em Camutanga, você tem desenvolvido projetos que aproximam as crianças e adolescentes da escola, como a entrega de kits escolares e iniciativas que unem educação com consciência ambiental, como o plantio de mudas no dia da mata, Isso. né? Mata Atlântica, né? Isso. Que fala, né? Lá fala Mata Atlântica. Isso, lá no Pernambuco. Isso, lá em Pernambuco. Então, você enxerga a educação municipal como uma ferramenta para formar cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios do futuro. É nisso que você pensa quando você faz toda essa dinâmica, essa coisa? Shirley, como eu sempre falo, né, a todos os meus camutanguenses, né, como eu sempre chamo, né, que a educação nunca vai ser um gasto, e sim um investimento. Né, a gente poder investir no futuro das nossas crianças, dando uma merenda de qualidade, um fardamento de qualidade, aulas de qualidade, né, tendo ali professores qualificados, né, então eu sempre pauto o meu mandato, né, nas crianças, porque elas vão ser o futuro do amanhã. Então, para que a gente possa ver resultados lá na frente, a gente tem que investir no agora. E muitas das vezes as pessoas pensam que é algo muito rápido, mas não é. A gente tem que plantar a semente agora para colher ao longo prazo, né? Então, a gente vem fazendo desde 2021, assim que foi no meu primeiro mandato. Claro que logo no início, né, tive muita dificuldade financeira na prefeitura, porque a gente tinha acabado de chegar. Então, teve algumas situações que a gente não conseguiu implementar, mas a gente passou os 4 anos plantando para, nesse mandato agora, a gente poder colher, né, colher os nossos frutos do nosso trabalho, investir mais. Esse ano a gente fez a entrega do kit escolar, a gente já deu a calça também, que não tinha, né? Era só a blusa. Era só a blusa, né? Então a gente já deu a blusa, deu o shortinho, né? Deu a calça, a gente implementou a parte de educação física, que não tinha nas escolas, não tinha educação física, então a gente foi lá, implementou um ensino integral, onde as crianças, né, no segundo turno, na parte da tarde, vão lá, fazem educação física, a gente foi lá, fez o fardamento, que a gente sabe que às vezes para muitas cidades isso já é normal, mas para Camutanga, por ser uma cidade muito pequena, né, 8.500 habitantes, como eu falei, uma cidade muito pequena, da Mata Norte de Pernambuco. Então, acaba que, às vezes, com a pouca arrecadação que a gente tem na cidade, então a gente fica impossibilitado de querer fazer muitas coisas, né? Mas, devagarinho, a gente vai investindo, vai incentivando as nossas crianças, né? Não só na parte... Tem um pouco de ajuda também do parlamentar, sim, né? Do Clodoaldo, emendas parlamentares. Justamente, é como eu falo agora, para a gente poder fazer todo esse trabalho que a gente vem fazendo, a gente faz com parcerias, porque sem parcerias a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, hoje a gente tem a parceria do nosso deputado Clodoaldo Magalhães, que é do PV, meu deputado federal, que tem sido parceiro maravilhoso. Esse ano vai estar investindo em Camutanga 2 milhões de reais para a gente requalificar, ampliar as escolas da nossa cidade, que não tinha ar-condicionado, agora vai ter ar-condicionado. Né? E a gente vai modelar, vamos dizer assim, todas as escolas, né, para ficar no padrão assim, de escolas particulares, sabe? Então, ele tem sido um parceiro fortíssimo para a gente nessa caminhada. Meu deputado também estadual de Pernambuco, né, Jefferson Timóteo, também, que tem ajudado muito a gente. E a minha governadora, né, que é a governadora Raquel Lira, que tem enviado os ônibus escolares para a gente. Mandou agora, né, um convênio, né, com Camutanga, que é uma creche que na cidade não tem hoje. Né, a gente tem um espaço muito pequeno lá, onde quando a gente iniciou, tinha apenas 40 crianças. E hoje a gente já triplicou, né, a quantidade de vagas, a gente atende mais de 130 crianças. E a gente não tem espaço na cidade, né, não tem casas maiores para a gente poder alugar e ampliar. Então, a gente foi lá no governo, né, e a gente solicitou e ela está mandando a creche, onde a gente vai atender mais de 200 crianças. Olha só, então, assim, maravilha. é com parcerias que a gente faz a diferença. Flavinha sabe, né, principalmente lá em Camaragibe, né, e no Recife, sabe como é, né, e sem parcerias a gente não chega a lugar nenhum, né, então é com parcerias que a gente faz a diferença, transforma a vida das pessoas.
Pronto. Flávia, no Recife você apresentou projetos inovadores, como foi o caso do vereador Mirim e o Fala Criança, que leva a política e a proteção de direitos diretamente para dentro das escolas, dentro desse projeto. Na sua visão, qual é a importância de formar desde cedo crianças e adolescentes com consciência política e cidadã? Então, Shirley, eu acho que a gente precisa colocar a criança como protagonista das decisões das políticas públicas da nossa cidade, né? A gente parece, às vezes, que o executivo e o legislativo, eles militam em campos opostos, né? Porque o vereador está ali sempre cobrando do prefeito, mas não, na realidade a gente quer que as nossas crianças, que a nossa população tenha exatamente aquilo que você acabou de falar. Thalita, colocar na prática, se eu quero para as minhas filhas, no início de um ano letivo, um uniforme bonito, um uniforme, né, de qualidade, porque eu vou querer para as crianças da minha cidade algo diferente? Não. Então eu vou cobrar a minha gestão para que o uniforme chegue, o uniforme esteja bonito, seja entregue na data adequada. E aí, quando a gente traz a criança, sobretudo, a da escola municipal, a da escola pública, para se enxergar como protagonista de todo o processo de construção de uma sociedade, é muito possível que a gente esteja formando gerações melhores. Talvez até criando interesse pela política, né? Porque a gente está vendo tão pouco interesse da juventude, da mulher pela política. De repente, seja uma forma de chamar a atenção, né? A gente vê poucos projetos assim de vereadores que fazem isso. Isso é muito importante, Flavinha. Desde já, muito parabéns pelo seu trabalho, né, de poder incentivar a criançada, né, a conhecer, né, que a gente vê quando chegam à fase adulta, né, não sabe como é que funciona. Já desde pequenininha, vendo esses projetos, né, a gente vai vendo, né, que eles vão aprendendo. Isso é importante. A colheita a longo prazo, que você falou, é muito importante. A gente tende a ser muito imediatista, mas lá atrás você buscou um investimento que você estaria colhendo agora. Então, a gente não pode enxergar a criança como número. Quando a sociedade ela é boa para a criança, você pode ter certeza que ela está sendo boa para a maioria das pessoas. Então, a gente traz, isso é um dado da Unicef, é um dado das políticas, dos dados de segurança pública, dados nacionais de segurança pública. A gente coloca a criança como protagonista e vamos fazer tudo dar certo para a criança. Dando certo para a criança, o entorno dela, muito provavelmente, também vai estar sendo acolhido, porque a criança é o elo fraco da nossa sociedade. Então, se tiver certo para ela, está certo para a maioria de nós. Vamos agora olhar um pouco para a política nacional e estadual, né? Que a gente está muito aqui no município. Vocês sentem que os municípios ainda carregam sozinho a responsabilidade sobre a educação? O que poderia mudar nessa relação para que as cidades consigam oferecer mais qualidade e inovação? Porque a gente fica aqui no nosso município, mas estadual e nacionalmente, vocês acreditam que o peso é maior para os municípios ou vocês... Para mim, hoje, né, à frente da Prefeitura de Camutanga, eu vejo que o peso é muito grande em cima dos municípios, né? Principalmente a gente que é pequeno porte. Então, a gente fica sobrecarregado, sem muita estrutura, muitas das vezes, até porque, vamos dizer, que antes de mim teve outros gestores, outros prefeitos, que muitas das vezes não investiam, vamos dizer, ali na educação, na saúde. Então, quando a gente chega, a expectativa da gente poder chegar e transformar tudo de uma hora para outra é muito grande. Então, assim, o peso fica muito em cima da gente, né, do gestor, né, da parte da Secretaria da Educação, de Saúde, enfim, né, todas as secretarias. Então, o peso fica muito grande, né, e através disso a gente tem que correr realmente, né, com os nossos parceiros para a gente conseguir tornar algo que a gente quer em realidade. Se a gente quer transformar ali um espaço público que tem na cidade em uma praça, então hoje eu dependo exclusivamente de emenda parlamentar. Hoje o recurso que a gente recebe, né, o FPM, ICMS, né, a arrecadação que a gente tem é muito pouco. Então quando você chega, né, tem folha de pagamento, tem as coisas básicas para poder, como eu sempre digo, né, o feijão com arroz que a gente tem que fazer. Se a gente quer fazer uma macarronada, entre aspas, a gente tem que saber fazer o feijão com arroz. Então não adianta eu chegar e fazer uma coisa diferente
carente sem não estar fazendo o básico. Então, para isso, a gente tem que ter os parceiros. Então, quando a arrecadação da gente é muito limitada, então a gente não consegue querer voar, né? Vamos dizer assim, né? Querer ter asas para a gente poder bater e voar mais alto. A gente realmente depende dos parceiros para a gente poder ter um desenvolvimento melhor. Mas termina que a carga é muito grande. Muito grande, muito grande. E aí, queira que não as pessoas, né? A população, né? Não, às vezes não entende muito isso e recai sobre a gente também, né? A cobrança, porque na saúde está assim, na educação está assim. Só que são tantos pontos, né? Que a gente precisa mudar, modificar, que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não é como Flavinha disse, né? As pessoas estão acostumadas no imediato, no agora. E as coisas não são assim na política, infelizmente, né? As coisas a gente tem que implantar agora, para daqui a 4, 5, 6 meses, 1 ano, dependendo, tá ali funcionando, se tornando realidade, né? Por isso que a gente sempre vem aqui a Brasília, atrás de emendas parlamentares, né? A gente vem aqui, eu sempre venho no prazo de maio, pronto, a gente vem aqui, conversa com os nossos deputados, senadores, né? Para quando no final do ano, essa emenda tá chegando nos municípios. E às vezes as pessoas pensam que não é. Thalita foi para Brasília, já voltou com dinheiro. Não, queria eu que já chegasse né, já chegasse com dinheiro e tudo mais pra gente fazer, mas não, a gente planta agora e vai colher lá na frente. Então a gente fica muito sobrecarregado, mas com trabalho, com força de vontade, a gente vai conseguindo devagarinho fazendo as coisas. E Thalita, no cargo de prefeita, tem essa dificuldade. Você, no cargo de vereadora, você além de propor, você ainda tem que cobrar. A gente cobra. A gente cobra muito. Tem que ter essas duas partes, né? E aí, às vezes, a gente fica numa situação até um pouco delicada, porque a gente entende as limitações do orçamento público, do executivo, mas a gente precisa cobrar, né? Sim. Enquanto vereadora, eu estou ali representando o povo da minha cidade, o povo do Recife. Então, eu preciso que o povo esteja bem. Para que o povo esteja bem, a gente precisa estar sempre enxergando os pontos que não funcionam, né? Afinal de contas, os pontos que funcionam, a gente precisa estar junto, ser parceiro, mas a gente vai principalmente nos problemas. E aí, onde muitas vezes tem algum embate executivo e legislativo, a gente sabe das dificuldades, sobretudo de municípios com menos habitantes, não é o caso de Recife, mas que tem um orçamento extremamente limitado, mas lá a gente já consegue ter uma cobrança maior. A gente tem uma gestão municipal com a capacidade de entrega boa, então a gente cobra mesmo. A gente cobra porque a gente quer mais, né? Então, se entregou, e até às vezes um pouco, talvez, injusto com o executivo, mas se entregou no ano X, no outro ano eu quero 2X. X foi para o ano passado. Isso. Então, a gente vai atrás sempre do melhor. Mesmo 37 cadeiras, né? 37. Camutanga, 9? São 9. 9 cadeiras. São 9 cadeiras. Aí tá bem diferente. Assim, mas são realidades diferentes. Sim. Problema menos. Não, eu digo assim, são realidades diferentes. Não, mas porque, como o Recife é uma população muito grande, é uma maior cobrança, então maior cobradores. Mas no como seu eu caso, digo assim, são cidades diferentes, né, de amplitude diferente, mas a realidade dos problemas são iguais. Os problemas são muito parecidos. São muito parecidos. Então, assim, acaba que, queira que não, quando é uma cidade que tem um recurso maior, então, claro, vai ter uma cobrança maior da população, do legislativo, né, enfim. Mas também do município também, sabe? Mas os desafios podem ser até maiores para você, por exemplo, porque fica mais personalizado, né? E como é pequena, então a gente conhece todo mundo, então a gente tem ligação com todo mundo. Uma cobrança quase tete a tete. As pessoas vão na prefeitura, como eu sempre abro lá, assim que eu chego, né? Deixo a prefeitura aberta, né? Para as pessoas entrarem, falar comigo. Prefeito, eu preciso disso aqui, invista mais nisso. Então, assim, a gente... ainda tem os pessoais, né? Os pedidos pessoais. Justamente, mas o trabalho é assim, o comunitário bem... Diferente, assim, não... de Recife, para você até ter o contato a mais com as pessoas, é um pouco até mais difícil por ser uma cidade maior, né? Já Camutanga tem que realmente ter... ali no campo o tempo todo, né? Isso, tem que estar ali com todo mundo, toda hora. Nesses vários podcasts que a gente tem feito durante o ano, eu vejo muitas, né? Cidades com 8 mil habitantes, com 49, nós fizemos um podcast com a vereadora, tem 49 mil habitantes, então é outra realidade. Então, são muitas realidades. O Brasil é cheio de Brasis dentro desse grande Brasil, né? Aí eu fico, não é tema do momento da nossa conversa, é educação, mas eu fico imaginando saneamento numa cidade como Recife e numa cidade como Camutanga, né? Lixo. São tantos temas que a gente conversa e que a gente fica imaginando.
as dificuldades são muito parecidas, mas o tamanho delas são bem maiores, né? São muitas dificuldades, mas Recife é uma loucura. Eu quando vou a Recife, eu fico... Mas o orçamento... O orçamento também é maior. Então, se o orçamento é maior, a gente tem que estar ali cobrando para que as coisas estejam em dia. Linguagem de vereadora é diferente, tá vendo? A linguagem da vereadora, a gente está ali cobrando, tem mais orçamento. Não estou querendo passar pano para amiga de jeito nenhum. Mas eu entendo que as cidades menores têm essa dificuldade, né? Cidade, se o orçamento está em dia, a gente precisa que o serviço esteja em dia mesmo. Perfeito. Gente, a gente está num momento muito gostoso, mas a gente está chegando já quase na reta final. Que pena, né? Rapaz. Mas antes de encerrar, então, eu queria abrir espaço para aquele que fica além da política institucional. Porque, no fundo, política também é feita de afetos, de referências que nos guiam nos sonhos, né? No que nós projetamos para o futuro. É nesse espírito que eu quero ouvir de vocês. Vocês são hoje referência para muita gente, mas todo mundo tem suas próprias referências. Quem foram as mulheres, eu já sei até o da... que inspiraram vocês a seguir nessa trajetória política? Então, vamos começar com a Flávia, que eu já citei. Já ia dizer isso agora, né? No meu caso, não é muito difícil, Não é muito difícil de saber. A minha mãe, ela já foi vereadora como eu, vice-prefeita, prefeita, deputada estadual por Pernambuco. Então, ela foi desbravadora de um mundo político que talvez você conheça, mas que a gente nem de longe viveu os mesmos desafios que vocês viveram, por exemplo. Eu não posso dizer que a minha mãe não conseguiu deixar para a minha geração uma política um pouco melhor, né? Hoje a gente consegue ter um pouco mais de sororidade, um pouco mais de apoio, mas ainda assim é muito difícil. Então, talvez a política que ela encontrou há 30, 40 anos atrás tenha sido um campo de guerra, né? Bem difícil. Isso. E aqui está ela deixando para o mundo, né, vários projetos, um legado, né? Ela ainda continua aí no campo de batalha político, social. Então, minha mãe, doutora Nadege, é a minha grande referência política, muito provavelmente de muitas outras pernambucanas, mas dentro de mim sempre vai reverberar tudo que eu enxerguei dentro da minha casa. Então, vamos trazer essa Nadege para o PV. Tem que trazer ela. Bora. Thalita. E você, tão jovem? Digo assim, eu tenho muitas inspirações, né? E, como de costume, as pessoas... porque a mulher vai ter uma inspiração em uma mulher. Mas aí eu quero abrir um parêntese, né, para o meu pai, né, com o legado, né, dele, né, por ele não ter sido prefeito da cidade, meu pai se candidatou em 2016, né, e por alguns motivos não conseguiu, né, andar na caminhada, e aí me colocou, né, à disposição em Camutanga, né, para estar nessa missão junto com ele. Né? Então, por mais que ele não tenha vivido o que eu estou vivendo hoje como prefeita, mas o legado dele político ali, de estar com as pessoas, né? De estar abraçando, de eu estar vivendo desde 2016 junto com ele essa parte política. Então, meu pai tem sido para mim minha inspiração, né? Minha mãe também, né? A gente também tem visto, né, várias prefeitas hoje, né, no Pernambuco, né, que também são inspirações, como tem a prefeita, né, de Bezerros, Luciele, tem a prefeita de Carpina, que é Eduarda, tem prefeita em Nazaré, né, Aninha da Ferbon. Então, a gente tá vendo essas mulheres e de Ferbon. Isso, justamente. Aninha de Ferbon. Isso, justamente. Então, assim, e a gente vê, né, essas mulheres, né, alcançando, né, o poder executivo, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Então, além do meu pai, ver essas mulheres também na política também tem sido minha inspiração. A gente também poder ver, né, a primeira governadora de Pernambuco, Raquel Lira, né, que eu já tinha acompanhado, né, todo o trabalho dela ali, um histórico político, né, enfim. Então, essas pessoas têm sido minha inspiração. E eu fico muito feliz, né, de poder estar representando as mulheres pernambucanas, brasileiras, prefeitas, vereadoras, né. A gente está sendo... estar como prefeita, né, e representando as mulheres, eu fico assim muito honrada, né, muito honrada de poder estar onde eu estou hoje nesse cargo, né, e ser inspiração, querer que a gente se inspire em alguém, mas as pessoas também se inspiram na gente através do nosso trabalho, né, do que a gente está fazendo na cidade. Então, eu acho que de inspiração são essas pessoas para mim, Shirley. Eu acho massa, só um parênteses, é muito massa quando a gente tem essa consciência política enquanto juventude de dizer: eu estou como, enquanto eu estou como vereadora, enquanto eu estou como prefeita.
porque são cargos que passam. Isso. A cada 4 anos a gente coloca o nosso mandato à disposição do povo para que as pessoas decidam se a gente continua, se a gente não continua. Verdade. Então, quando a gente tem essa consciência de que eu não sou vereador, eu estou como? É um cargo à disposição. Então, Verdade. tudo isso eu enxergando, enquanto tu ia falando, eu digo, é massa porque eu me policio também. Verdade. Fala, eu sou médica, sou mãe, eu estou como vereadora. Isso. Né? Isso é algo passageiro, enquanto 4 anos a gente vai trabalhar para dar o nosso máximo para que a população E decida nessa ou não. passagem pequena, vamos dizer assim, de 4 anos, né, que a gente possa se inspirar nas pessoas e que elas possam se inspirar na gente também, né, sempre ter essa troca. E, Flávia, olhando para o futuro, como vocês, né? Estou para Flávia, porque ela vai Sim. falar primeiro. Como vocês acreditam que a educação pode moldar as próximas gerações e transformar a realidade local? Primeiro, em Pernambuco, Recife, a gente ainda vive com problemas de muita desigualdade social. Então, eu acho que o conhecimento faz com que as crianças, através da educação, elas consigam enxergar um novo patamar de futuro, um novo patamar de sociedade. Então, eu acho que a gente precisa convidar, né, os nossos jovens a participarem de debates, mas, sobretudo, a terem acesso à educação. A gente entrega informação e, quando a gente entrega informação, a gente vai munir o cidadão de muita coisa. Eu sempre digo que nada é mais combativo do que um livro debaixo do braço. Verdade. Antigamente era o livro. Na realidade, hoje em dia, a gente precisa... Né, a gente está com informação, literalmente é um clique. Então, conectar a juventude, conectar as pessoas que fazem uso dos sistemas municipais, né, estaduais, enfim, para que elas tenham na educação a grande ferramenta de modificação de suas vidas. É isso. E assim, pegando o gancho, né, de Flavinha, né, eu gosto muito de falar a respeito, né, de Paulo Freire, né, na educação, né, que tem uma parte que ele faz assim, não sei se é da mesma forma que eu vou falar agora, mas é tipo assim, a educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, é através da educação que a gente vai conseguir trazer melhorias, desenvolvimento, melhorias para nossas crianças. Então, é nisso que eu acredito. É a gente investir nas nossas crianças para a gente ter um futuro melhor lá na frente. Com certeza. Bom, e para encerrar, eu queria que vocês deixassem um conselho para as meninas e mulheres que nos acompanham hoje nesse podcast. Qual o conselho, Flavinha? Então, eu acho que talvez no outro podcast eu tenha já comentado sobre isso, mas se eu pudesse dar um conselho para as meninas e para as mulheres, enxerguem as outras mulheres que estão ao seu redor, né? Toda mulher, como eu já disse anteriormente, ela vai ter um peso nas costas que ela é invisível. E quando a gente convida a mulher a ter um momento de acolhimento, a ter um momento de mão estendida, muito possivelmente a gente não está só cuidando da mulher, a gente está cuidando de toda uma tribo que vive ali em torno daquela mulher. Então, olhe para outra mulher com carinho, com afeto, com cuidado, respeito, né? Com respeito. E para as meninas vocês não estão sós. Nós estamos aqui para lutar por vocês e junto com vocês. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Isso e mesmo. O conselho da minha prefeita. E o meu conselho é o seguinte, é que, como o Flavinho falou, né, que a gente já tem isso, nós mulheres, né, de se sentir invisíveis, mas que com todo esse trajeto que a gente vem vivendo, né, no Brasil, na nossa sociedade, que a gente não se sinta assim, né, que a gente, mulher, pode ser o que a gente quiser, pode estar onde a gente quiser, independente de qualquer opinião alheia. Ah, porque você não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Tampe seus ouvidos e siga os seus sonhos, seus objetivos. Se você quer ser uma médica, corre, vai lá atrás. Se você quer ser uma deputada, vereadora, corre, vai lá atrás. Não deixe ninguém menosprezar os sonhos de vocês. Vocês podem ser o que vocês quiserem e estarem onde vocês quiserem. Então, eu levo isso para a minha vida, né? E se hoje eu estou aqui, foi por, primeiramente, a vontade de Deus, a vontade do povo e, principalmente, de estar lutando, né? Porque se lá atrás, quando menosprezaram, dizendo que eu não ia chegar, se eu tivesse escutado aquelas pessoas, eu não estaria aqui. Então, eu fui lá, tampei meus ouvidos e fui. Eu quero isso aqui, então vou lá e pronto. Então, não tem ninguém que vá lá me barrar. Então, resumindo a isso, você pode ser o que você quiser e estar onde você quiser.
Perfeito. Bom, gente, vocês quase que já deram o encerramento. Mas vocês ainda gostariam de deixar alguma mensagem para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem? Deixem sua mensagem para a gente poder fazer o cerimonial de encerramento. Primeiro, Thalita já agradeceu, mas eu quero deixar aqui registrado mais uma vez o meu agradecimento ao nosso presidente estadual, meu deputado federal, Clodoaldo Magalhães, presidente estadual do PV Pernambuco, ao meu deputado estadual, João de Nadege, né? Não por acaso, Nadege, não por acaso. Né? Quando a política é boa, a gente tá segue, no sangue. Tá no sangue, a gente segue o mesmo caminho. Agradecer a você, Shirley, por sempre ser presidente, né, nacional do PV Mulher, por estar sempre junto, sempre lutando a boa briga, a boa arenga, como a gente diz em Pernambuco, né? A gente gravou um podcast uns dias desses, que Flávia estava, ela falou na arenga, e tinha uma vereadora lá do Paraná. Você sabe o que é arenga? Ela disse, não sei muito bem não, mas eu acho que deve ser uma briguinha, uma encrenca. A gente, assim, lá em Pernambuco a gente é arengueiro mesmo. A gente é arenga no bem. Então, mais uma vez, Shirley, obrigada a você por dar esse espaço, né, ao Partido Verde como um todo, por incentivar de verdade candidaturas femininas. Agradecer a todo mundo que faz o Partido Verde. E é isso. Agradecer, né, como a Fabinha está falando aqui, né, agradecer você mais uma vez, Shirley, né, por esse convite de estar participando do podcast, que a gente possa ter mais momentos como esse, né, agradecer a todo mundo do Partido Verde por enxergar as mulheres e quero deixar aqui minha gratidão de forma especial aos meus camutanguenses, à minha cidade, né, ao meu povo camutanguense, né, porque se hoje eu estou aqui sendo reconhecida é por causa deles. Sim. Então, minha gratidão, né, a Deus, que a gente tem que sempre agradecer onde a gente estiver, né, porque Ele que dá nossa sustentação, Ele que faz a gente acordar todos os dias para a gente trabalhar, lutar, correr atrás dos nossos sonhos. E agradecer a todo mundo sempre pela receptividade, de você sempre estar com essa alegria, essa energia que você tem, Shirley, né, que encanta todo mundo. Então, muito obrigado por esse convite e poder estar aqui. E automaticamente já quero me convidar para os próximos, tá certo? Com certeza. E eu vou meio que quebrar o protocolo de encerramento, porque tem um script, né? Mas eu vou quebrar porque a minha satisfação de estar com vocês duas é bem assim, é diferente. Por quê? Porque eu faço parte da história de vocês. Flávia foi uma história, né, que eu conheci em Recife, nas minhas viagens, e Flávia estava sendo quase impedida de vir para o partido. Eu digo, não, epa, querer impedir uma mulher de entrar. E aí eu fui para lá, lutei, conversei muito com o Clodoaldo. Eu digo que o Clodoaldo, pela nossa intimidade, a gente briga muito, né? Mas eu fui lá, muito. a gente arenga muito. Leve. Então eu fui lá, arenguei com o Clodoaldo, vamos, e ele tinha umas situações, a gente foi lá, resolveu as situações, eu chamei, resolveu, pronto, filiamos. Eu disse, vai ser vereadora. Ele disse, eu creio nisso. E Thalita foi a filiação. Eu estava em Recife, quando da filiação, um mega evento. Verdade, né? lindíssimo. Muito isso. Então, eu estava lá. Então, para mim, foi assim, estar gravando esse podcast com vocês, vale a pena quebrar o protocolo e fazer esse encerramento, dizendo que é uma felicidade imensa estar com vocês. Bom, mas aí, também dentro do protocolo, agora eu volto pro protocolo. Tem uma história de entregar uma lembrança, e eu queria entregar uma lembrança para vocês. Vários podcasts eu entrego essa bolsa, mas vale, então, dar sempre os louros a quem merece. Essa bolsa, ela foi pensada pela nossa secretária nacional lá de Alagoas. Maravilhosa. Hoje é o SAM. Ela era a Sandra e hoje é o SAM. Ela é SAM hoje. Legal. Então, o SAM, ela pensou essa bolsa e a gente copiou para o PV Mulher. Então, que massa! Tá aqui uma lembrança para as duas. E a gente vai quebrar o protocolo, ele dá um abraço, porque... Eu já me lancei, né? Já fui. Então, aqui Thalita se convidou para as próximas. Como eu já vim, eu não posso me convidar. Mas se alguém faltar, eu venho, porque eu tô doida para Beleza, então aqui está a xícara. Essa dentro. xícarazinha aqui, né? Isso, Maravilhosa. vocês vão levar a Caderneta. agendazinha Ai, para as que anotações massa. dos pedidos e o bottom do partido que eu acho que a Flavinha estava usando, não sei se está aqui, mas se não tiver, as meninas vão colocar.